Transcendência do Yin e do Yang. Como a energia pessoal pode transcender o corpo físico, ir além dele? A gente poderíamos dizer, mas o pensamento já faz isso. O pensamento já tem essa capacidade de ir além. Mas ter a capacidade de ir além não quer dizer necessariamente ter a capacidade de fazer uma construção a partir disso. Apesar de nós considerarmos o corpo físico uma estrutura bastante complexa, com sensações, com sentimentos, com pensamentos, com a parte física como um todo, pouco usamos dela efetivamente como estrutura global. A nossa mente, com essa capacidade consciente e inconsciente, ficamos, na maioria das vezes, presos ao processo consciente. Por que a gente não ousa usufruir desse processo inconsciente? Existem vários tipos de inconsciente. Existe aquele que nós não queremos saber, porque simplesmente ele causa dor. Existe aquele inconsciente criativo, que nós sabemos que existe, mas não sabemos alcançá-lo, não sabemos usufruir dessas informações de forma consciente. Quando eu digo ir além do corpo físico, é ousar, é determinar, criar um propósito de lidar com os seus inconscientes, lidar com essa linguagem adormecida, ativando os processos intuitivos para lidar com as informações que normalmente nós não lidamos no dia a dia, como se elas não existissem. Elas existem, estão lá o tempo todo. Mas o fato da não utilização dessas informações, elas ficam simplesmente esquecidas. Esquecidas na nossa maneira de pensar, mas plenamente atuantes na nossa maneira de sentir, nos nossos desequilíbrios, porque elas o tempo todo se comunicam com a gente. Logo, aprender a colocar-se de maneira clara e objetiva, além dos 5 sentidos, é aprender a lidar com as questões extrasensoriais. Um vínculo com esse sistema de informações vai ajudar muito a lidar com o inconsciente, seja inconsciente problemático, seja inconsciente criativo. Assim, como a gente lida com esse processo, como ele apresenta-se no dia a dia? A gente normalmente tem várias sensações. As sensações de arrepio, as sensações de, às vezes, um cansaço. Tem gente que diz que tem um cansaço tal que chega até a sentir o corpo se desligar. É uma coisa aí, liga-se de repente. Que comunicação é essa? O que minha mente está querendo dizer ao meu corpo com esse cansaço? Com essa prostração? Senta, você não consegue ficar mais em pé. Ou com uma agitação mental que tira você do foco, que tira você do caminho, que tira você do propósito. Ou com aquela tristeza que você não sabe de onde vem, ou com uma euforia que aparece do nada. São tantas as sensações, são tantos os sentimentos, são tantos os pensamentos. E mais, a nossa intuição, quando ela é ativada para resolver isso, a gente não tem a confiança necessária para receber isso de uma maneira em que a gente exerça uma autoridade sobre isso, de usar a intuição para resolver um problema de uma comunicação, às vezes, extrasensorial. Como é que a gente resolve isso? O corpo físico, confinado aos 5 sentimentos, pouca chance tem para lidar com isso. A nossa bioenergia, a nossa fisiologia energética, tem mecanismos mais sutis e mais eficientes para lidar com essas informações. Por quê? A nossa fisiologia energética nos coloca numa condição, numa conexão direta entre o céu e a terra. Coloca o nosso corpo físico em conexão com um sistema de energia que vai além do seu corpo físico, que se estende à terra, que se estende ao céu. Falando entre céu e terra, pode parecer muito vago isso, mas onde é que está o inconsciente? Está dentro de nós? Está no céu? Está na terra? Onde é que está o inconsciente coletivo de Jung? Jung diz que
certas informações sobre a nossa vida, elas se agrupam, formando sistemas informacionais aos quais ficamos acessados, aos quais interferem na nossa maneira de sentir e de pensar. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos se agrupam em energias específicas que mantêm-nos ligados a tudo isso. Nesse momento eu te pergunto, você é você mesmo? Você é livre para fazer as suas escolhas? Ou tem um monte de gente ligado na tua cabeça que está determinando todo o tempo que você tem que fazer ou não fazer? Rupert Sheldrake fala dos campos mórficos, que tem a ver também com outro sistema de informação coletiva ao qual nós estamos ligados o tempo inteiro. O inconsciente criativo é um outro processo de energia condensada aos quais podemos acessar e facilitar todo o nosso processo consciente de escolha e atitude em relação à vida. Então, estar além do corpo físico é estar além de si mesmo. Mas se você está ligado de uma forma patológica a inconscientes coletivos, a campos mórficos, o que é estar além de você mesmo? Parece um paradoxo isso. Nós nunca estamos além de nós mesmos. Estamos sempre ligados a alguma coisa. Então nós somos alguma coisa. Se nós somos alguma coisa, nós não somos nós mesmos. Olha que confusão. Quem eu sou então? É uma pergunta antiga que os filósofos faziam. Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Se a gente ficar fazendo perguntas, a gente passa a vida fazendo perguntas. Minha missão é ajudar a você a lembrar que você é energia. Como energia, você pode transcender os 5 sentidos e usar desses sistemas de informação que os cientistas hoje já chamam de campo acástico, onde está o registro de todos os conhecimentos que nós produzimos, onde está o conhecimento que o universo produziu, está à nossa disposição para acessar e a gente se desenvolver. Mas para isso acontecer, você tem que aprender a se comunicar com o universo. Ajudar a você a se lembrar tem como primeiro ponto de partida dizer que você tem um corpo bioenergético que pode, de forma coerente e automática, se comunicar com o universo. Que você tem à sua disposição um treinamento específico para você ativar toda a condução de energia através do seu corpo bioenergético, de maneira que essa comunicação com o universo seja sempre renovada, de forma automática, objetiva e precisa. O que está faltando para sair dessa inércia? É uma pergunta interessante que pode até parecer ter uma resposta simples, mas não é simples. Quando a nossa mente está saturada de informação, é muito difícil dar o primeiro passo, é muito difícil receber o novo. Eu tenho experiência nesse sentido, porque eu lido há 30 anos cuidando de pessoas com problemas físicos, emocionais, mentais e espirituais. Para a pessoa dar o primeiro passo numa direção mais saudável, além de si mesmo, ela precisa acreditar e desconstruir um sistema de crenças muito enclausurantes. Assim, para libertar a mente, para libertar as emoções, precisamos dar um passo muito firme e concreto numa direção em que nós acreditamos ser boa e precisa para que essas conexões sejam maiores e mais efetivas em nossas vidas. A questão não é eu dizer para você que existe um caminho que você deve ou não acreditar. Tudo que a gente recebe toca-nos em algum lugar. Toca-nos no nosso coração, toca-nos em nossa mente. A empatia entre pessoas que às vezes nos direcionam uma escolha. Não há verdades prontas, há verdades construídas. Tudo que eu construí em termos de conhecimento nesse caminho, eu procurei validar pela prática, pela experiência. E depois que eu validei, depois que eu concluí, depois que eu tive os resultados, a minha missão foi compartilhar esse conhecimento com as pessoas. É essa vontade que eu tenho e usufruo na minha vida. Um bom exercício para você lidar com essas informações que eu estou te passando, para você se sentir mais seguro, não se sentir influenciado, é você parar, relaxar, imaginar
e fazer uma projeção de tudo que foi conversado com você, sobre a possibilidade de você acessar uma percepção extrasensorial, acessar campos de informação e trazer isso para a sua vida. E para trazer isso, você precisa ter uma fisiologia energética mais adequada, porque com a mente que você está, não vai. Isso eu te digo. Não adianta você querer dar um passo maior que as suas pernas, tá? E a estrada está esburacada. Se você quer comprar uma Ferrari, vai andar numa estrada segura, senão você vai encapotar e vai morrer. Então a projeção é colocar no tempo futuro, os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu propósito. Como eu falei para você, as orientações que eu passei devem ter tocado o teu coração, o teu pensamento, o teu interesse. Pega esse pacote de informações, que está cheio de perguntas e às vezes poucas respostas, está cheio de dúvidas, você coloca isso no tempo. Hoje eu estou recebendo, seria mais ou menos assim, eu estou sentado de forma calma, conversando comigo mesmo e coloco isso no tempo. O que é isso? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, ou daqui a uma semana. É um ponto futuro. Eu quero me perceber daqui a 5 anos, se eu começar a fazer essa prática, como é que eu vou estar me sentindo? Você vai ousar a se sentir daqui a uma semana, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Será que isso é possível? Experimenta! Se você conseguir fazer isso, você vai realizar milagres na sua vida. É uma coisa maravilhosa. Você conseguir se perceber no tempo, conseguir se antecipar às coisas. Agora, é um processo fácil? É fácil? Depende de cada um, depende da vibração de cada um, depende de onde cada um está. O que eu estou tentando facilitar é passar práticas para vocês que facilitem esses processos. E uma delas, deixei um link aqui na descrição sobre uma aula de como você faz uma boa conexão com o universo, para que as suas energias fluam de uma forma ascendente, de uma forma descendente. E se você se permitir ser um sensitivo e um condutor dessas energias, a parte transcendente dela, a possibilidade dela transcender, vai lá nesse tempo futuro. Esse é o milagre de se apropriar desse processo de transcender a energia. Não é uma teoria, não é uma ideologia. É um objetivo que você vai desenvolver para trazer para você, para a sua consciência, uma confiança maior sobre o caminho que você está fazendo. Se toda vez que a gente consegue confirmar algo como isso, nos dá mais força, nos dá mais direcionamento, nos dá mais confiança para manter esse caminho e não só fazer os ajustes necessários para que a gente corra menos riscos e tenha mais chance de realizar os nossos propósitos. E no final dessa aula que eu passei para você, se você sentir confiança no processo, tem lá um aprofundamento através de treinamento Yin Yang, onde você vai cada vez mais aprofundar e melhorar esse processo integrado à sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, porque compartilhando a gente divide com o outro o que nos faz bem. Inscreva-se no canal e ajude-nos a aprofundar esse processo. Deixe um like e ative as notificações. E mais uma vez, convido a vocês a desejar, nesse momento, que haja paz no mundo e que todos os seres sejam felizes. Que assim seja.